Ok? O que aconteceu aqui? Então Jesus estava no deserto, foi tentado, respondeu a Satanás, de acordo com a palavra de Deus, e o diabo foi embora. E os anjos chegaram e o serviram. Servindo a Deus, ele voltou. Então o que aconteceu? Jesus, vamos ver no versículo 12 agora. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Jesus teve medo. Ele tinha que cumprir tudo aquilo que ele tinha que fazer. Então ele não podia ser preso, ele não podia ser detido. Ele não podia, de forma alguma, fazer por onde coisas errôneas acontecessem. Então ele foi para a Galiléia. Por quê? Porque lá na Galiléia estavam os homens que ele ia buscar. E deixando Nazaré, que era a cidade que ele cresceu, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Aqui nós temos, se você ler o versículo 14, 15, 16, é uma profecia antiga que foi predita a esses povos, que quando eles estivessem na escuridão, uma luz ia aparecer, e essa luz é Jesus. Então, Jesus saiu da terra de onde ele estava, de Nazaré, e foi para esse lugar, para que se cumprisse essa profecia. Tudo na Bíblia é assim, promessa e cumprimento. Ainda que muitos achem que demora, que promessa e cumprimento sempre vai acontecer. Por isso que nós, cristãos, temos que acreditar que Jesus vai voltar um dia, porque ele prometeu isso. Ele promete na Bíblia, ele promete no Apocalipse, ele promete. Ele vai voltar e vai nos resgatar. Então é isso que nós temos que ter, fé nas palavras do Senhor. Então é que ele cumpriu essa profecia. Depois vocês leem. Então, desde então, no versículo 17 agora, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João estava preso. João abriu o caminho para que Jesus pregasse essa palavra. Quando ele disse arrependei-vos, eles já sabiam o que ele estava falando. Quando ele disse é chegado a vós o reino de Deus, eles já sabiam, porque João já havia preparado o caminho. Não é verdade? Ele chamou aqui, vamos lá. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Há um mistério aqui que é facilmente explicado quando nós compreendemos as palavras. Aqui diz também no versículo 20, eles deixando logo as redes seguiram. É mistério isso? É milagre? Jesus fala, vem, sem que ele fosse conhecido e todos o seguem. Tem um mistério aí. Jesus era um rabino. Era uma pessoa espiritual, importante naquela época. Tanto que até os fariseus e saduceus mais para frente vão chamar ele de rabi, de rabino. É como se fosse um profeta, alguma coisa assim nesse sentido, entre o profeta e o sacerdote, um rabino. Então, os rabinos, quando eles iam ensinar os alunos, eles diziam, vem, segue-me. Por quê? Para que os alunos andassem com ele para onde eles fossem e aprendessem ao longo desse percurso com ele o que ele queria ensinar. Então, quando a gente vê aqui Mateus, capítulo 4, nesse versículo 19, nós entendemos por que eles seguiram Jesus. Porque Jesus era um rabino, um homem cheio do Espírito, do poder. A vista dele não era atraente aos olhos, mas ele tinha poder, ele tinha carisma, ele era Deus. Então, quando ele disse, vem, segue-me, aqueles homens viram um homem importantíssimo, um homem sábio, um homem cheio do Espírito, um rabino, um rabi. Então, eles seguiram por quê? Porque eles queriam aprender. Então, não é uma palavra milagrosa. Para nós até parece, mas para eles era de fácil entendimento. Porque Pedro e esses homens aqui, eles eram indoutos. O que são indoutos? Indoutos são pessoas que não são estudadas. Então, de alguma forma, eles foram reprovados na escola judaica, que era uma escola que estudava desde os 5 anos, dos 5 a 7 anos, até 30. Estudava-se direto. E eles foram reprovados, tanto que eles eram trabalhadores.
Então eles não foram selecionados para ser rabino, para serem escribas, para serem doutores da lei. E quando Jesus os chamou, então aquilo lá de trás, né, da vida, da infância, da juventude deles veio, e eles falaram, agora nós vamos aprender. Então eles seguiram Jesus. Tanto que a história é essa. Os homens, os apóstolos e essa multidão, que lá no fim nós vamos ver que era mais ou menos 500, seguiram Jesus por todo o período, por todo o tempo que ele esteve pregando. E eles é que deram continuidade na palavra de Deus para que chegasse até as nossas mãos hoje. Então o que nós podemos entender? Que eles realmente andaram 3 anos com Jesus, aprendendo do Senhor. E depois veio sobre eles, nós vamos ver lá na frente, no livro de Atos, veio sobre eles o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus. E o Espírito usava tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. E eles falavam poderosamente. Porque eu falo para vocês que não são as palavras do pregador que salvam ou que convencem. É o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes 1000 palavras não podem salvar uma pessoa, mas com o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, nós falamos, Jesus te ama. E aquela palavra tem uma força tão grande, poderosa, que essa pessoa é transformada, que essa pessoa sente vontade de ouvir mais. Ela pergunta, ela vai à igreja e ela se converte. Então quem salva não são as palavras do pregador, quer sejam bonitas, quer sejam simples. Quem salva é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito de Deus que trabalha ali na igreja, ali na hora da pregação. Então nós vemos aqui que esses homens aprenderam de Jesus, aprenderam tudo sobre Jesus, mas não estavam preparados. Então Jesus lá na frente, nós vamos ver, ele disse, aguardar em Jerusalém até que do alto receba poder. Depois que eles receberam tudo o que eles aprenderam, aqui como aprendizes de rabino, eles executaram. E aí nós temos hoje a palavra de Deus que chega até nós e esse poder todo, né? Então ele continuou, aí ele chamou também Tiago, o filho de Zebedeu, e João, no versículo 21. Eles deixaram também o barco da mesma forma. E Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judá e da além do Jordão. Então, João verdadeiramente preparou este caminho. Muitos iam ter com João. Quando Jesus começou a pregar, ele já tinha seguidores. Já tinha pessoas que estavam preparadas e arrependidas. São essas pessoas que acabaram falando. E Jesus ficou muito conhecido. Nós temos essa obrigação de continuar falando, de continuar pregando, para que muitas pessoas venham ao Senhor, para que muitas pessoas sejam curadas, para que muitas pessoas sejam libertas dos demônios, do vício, das drogas, do álcool, do jogo. Nós temos que ter fé nisso. Então aqui nós vimos que o capítulo 4... Então nós vemos no capítulo 4 a tentação de Jesus, a preparação de Jesus para começar a pregar, né? O começo da pregação e o chamado dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos. Na próxima vez nós vamos estudar o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Deixa eu dar uma prévia. O Sermão do Monte é assim. Nós acabamos de ler. E seguia-se uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além de Jordão. Essas pessoas seguiam Jesus porque Jesus curava, porque Jesus livrava as pessoas. Então, nós temos que entender que os sinais de Deus são para que as pessoas se voltem para aquilo. Os sinais do Senhor são para que as pessoas vejam naqueles sinais o poder de Deus. Então elas vão até onde estão os sinais. E aí é ensinada a palavra. Então o que aconteceu aqui? Jesus fez isso, ficou conhecido, multidões o seguiram. Ele chegou nessa montanha, nesse lugar, e tinha uma multidão. E agora ele vai começar a ensinar sobre a palavra de Deus para essas pessoas. Aqui começa o verdadeiro ensinamento do Senhor acerca de muitas coisas que nós vamos ver da próxima vez.
Então eu espero que todos estejam entendendo. É simples, não requer muito estudo. O que nós temos que fazer é entender a história, entender o que está se passando, para quando a palavra for pregada com o poder do Espírito Santo, através de profecia, através de uma palavra revelada, nós venhamos a entender o contexto e venhamos a entender a mensagem de Deus para nós. Amém? Então, por enquanto, fiquem todos na paz. Que Deus os abençoe e fiquem firmes no Evangelho. Continue estudando. Se possível, leia o livro de Mateus inteiro, para quando a gente mencionar, você já está com uma prévia do que nós vamos estudar. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.